Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma manhã aqui, a mais um estudo da palavra do Senhor. É o mais profundo desejo do nosso coração que a palavra de Deus reavive a nossa caminhada, aprofunde os nossos relacionamentos com a pessoa de Jesus Cristo, e isso nos ajude a cada dia no crescimento espiritual da nossa caminhada rumo a Canaã Celestial. Quero nessa manhã convidar você a atentar ao que a palavra de Deus nos convida aqui no livro de Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, nessa manhã, renove a sua esperança, renove a sua fé, renove a sua crença na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo, na palavra de Deus, pois todos aqueles que se aproximam dele é necessário se aproximar com fé, crendo que ele existe, que ele pode resolver, solucionar todas as nossas questões. Não sei quais são as suas lutas no dia de hoje, não sei quais são as lutas que você já está enfrentando, mas encare todas elas com fé, crendo, confiando, com esperança que Deus estará ao seu lado e lhe concederá a vitória. Quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Efésios, o verso 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Desde os tempos antigos, Deus tem manifestado o seu intenso desejo em poder salvar a raça humana caída. O Senhor assumiu uma aliança com Abraão. E o objetivo de Deus em assumir essa aliança com Abraão, as palavras de Deus foram muito claras a Abraão. Ele seria abençoado para abençoar outros povos. Deus queria salvar a toda a raça humana caída. Deus não queria perder ninguém, como Deus hoje também não quer perder ninguém. A palavra de Deus é muito enfática em afirmar que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Pelo contrário, o desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se arrependam e possam ter a oportunidade da salvação em Jesus Cristo. Mas nós sabemos que através de Abraão, Deus estabeleceu um povo aqui nessa terra. E o objetivo de Deus através desse povo é que esse povo pudesse mostrar ao mundo as verdades que Deus tinha revelado a Abraão. Mas no decorrer do tempo, nós podemos perceber das páginas da Bíblia que Deus conseguiu e Deus tinha um interesse em salvar aqueles que estavam ao redor da nação de Israel. Nós podemos aqui claramente citar nessa manhã o desejo de Deus em salvar outros povos, como exemplo a Raabe, a prostituta em Jericó, como menciona o livro de Josué, capítulo 6, o verso 25. Ruth, a Moabita, que está lá no livro de Ruth, capítulo 1, verso. Naamã, o sírio, segundo Reis, capítulo 5, e o povo de Nínive, em Jonas, capítulo 3, o verso 5. São exemplos inquestionáveis do amor de Deus para outros povos e pessoas que estavam ao redor da nação de Israel. Deus, sim, escolheu a nação de Israel como sendo o seu filho especial para que pudesse ser o alvo das suas bênçãos, mas Deus queria também que a nação de Israel pudesse abençoar outros povos que estavam ao seu redor. A Bíblia é muito enfática em nos afirmar isso, porque encontramos isso no livro de Isaías, capítulo 56, o verso 6 ao verso 7, o Senhor declarou o seguinte: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Para a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías capítulo 56, o verso 6 e o verso 7. Essa é uma bênção e uma promessa que alcança a todos nós que conhecemos a mensagem da pessoa de Jesus Cristo. A diferença é que hoje nós podemos conhecer o mistério de Cristo, como está lá no capítulo 3, no verso 5.
Mas aquelas pessoas que lá no Antigo Testamento viveram no período de Israel não tiveram a oportunidade de conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Eles morreram sem ver nos seus dias, ouviram falar do Messias, mas nos seus dias eles não conseguiram conhecer a pessoa do Messias. Deus hoje não mais manifesta seu poder através de uma nação apenas, mas por meio de Jesus Cristo estabeleceu uma igreja mundial com o intuito de expandir a multiforme sabedoria de Deus para que se torne conhecida a todos os povos, como menciona o verso 10. Ele passou a contar com todas as nações, tribos, línguas que fazem parte do corpo de Cristo, como está lá no verso 6. Nos dias atuais, amigo, o verdadeiro papel da igreja tem sido confundido com tarefas que de fato não pertencem à igreja. Tem sido uma confusão que tem de fato tirado o foco do verdadeiro papel da igreja de Cristo aqui nessa terra. Essa distorção abrange não apenas como a igreja vê o mundo, mas como o mundo também acaba vendo a igreja. Alguns têm colocado algumas prioridades da igreja como sendo atividades filantrópicas, como a força política, outros como uma varinha mágica para alcançar recursos, apenas outros enxergam como sendo mais uma religião, outros como um grupo social. Mas quando nós olhamos para o capítulo 3 do livro de Efésios, o verso 10, nós podemos ver que a igreja é muito mais do que isso. É o principal agente de Deus nessa terra para a execução de todos os seus planos, para a salvação de todo aquele que está perdido. É um organismo vivo deixado por Deus nessa terra para salvar todo aquele que está envolvido no pecado. Deus não tinha um plano B. O plano A de Jesus Cristo era que através da igreja ele pudesse alcançar a todas as pessoas, como nós podemos ver no verso 8. Mas eu quero, nesse momento, convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, o verso 1 até o verso 6. E gostaria que você, com muita cautela, com muita calma, você pudesse olhar aqui a esse texto fazendo uma leitura reflexiva. E veja, aqui está a ação de Deus através da igreja, a igreja apostólica. Um homem foi trazido ali à porta da igreja de Formosa e era um coxo. E desde o ventre da sua mãe ele tinha suas limitações físicas. E chegava ali à porta da igreja Formosa, ele estava em busca de receber uma esmola daquelas pessoas que estavam ali adorando a Deus. E nós podemos ver uma coisa, como aquele coxo tinha um problema crônico na sua vida, os médicos daquele período não conseguiram encontrar a solução para o seu problema. Da mesma forma, nós podemos ver que hoje a igreja se depara com um mundo que tem um problema crônico. Muitos não sabem como encontrar uma solução. Muitos não sabem como resolver o problema atual do mundo pelo qual nós nos encontramos. Mas nós podemos ter certeza de uma coisa: somente através de uma intervenção divina é que o problema crônico desse mundo pode ser encontrada a solução. E nós sabemos perfeitamente, aqueles que têm a palavra de Deus nas mãos, somente a pessoa de Jesus Cristo é a cura para todos os problemas que o mundo apresenta. O mendigo queria apenas uma esmola. Estava ali na porta da igreja de Formosa, como menciona o capítulo 3 do livro de Atos, de 1 ao verso 6. Ele estava em busca apenas de uma moeda. Era apenas uma esmola que ele esperava que alguém entrasse na igreja e pudesse lhe oferecer. É a visão, muitas vezes, que o mundo tem, acanhada da igreja. Ele imagina que a igreja é muito limitada para o que pode se oferecer ao mundo. Alguns pensam que é apenas um órgão que pode lhe oferecer alimento no momento de crise, no momento de isolamento, mas temos que compreender que o papel da igreja diante do mundo é muito maior. É muito maior. A igreja, e podemos ver no capítulo 3, o verso 4 agora do livro de Atos, Pedro e João fitando os olhos nele, no coxo. Assim como o mundo olha para a igreja com uma visão superficial,
Muitas vezes a igreja também tem olhado para o mundo com uma visão muito superficial. Devemos ver diferente, ter uma visão completamente diferente do mundo, como Jesus tinha quando olhava para os perdidos dessa terra. Os discípulos estavam acostumados a olhar para aquele homem na porta da igreja de Formosa e imaginavam que eles não poderiam fazer muita coisa. Mas depois que foram revestidos pelo poder do Espírito Santo, eles acabaram olhando para aquele coxo na porta de Formosa com um olhar diferente e viram que em Jesus Cristo havia solução para o problema daquele coxo que estava na porta de Formosa. E não pode ser diferente hoje com a igreja. Se nós olharmos para o mundo e vermos apenas pessoas que estão morrendo, o nosso olhar ainda não é o olhar de Cristo. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo for derramado sobre essa igreja, ou formos revestidos a cada manhã pelo poder do Espírito Santo, o nosso olhar não será mais uma estatística de pessoas que estão sendo mortas nos dias em que estamos vivendo, mas são filhos que são alvo do amor do nosso Salvador Jesus Cristo, que estão perdendo a oportunidade de conhecer a Cristo e receber a salvação. E essa igreja, eu e você, temos nas mãos a responsabilidade de anunciar as boas novas de salvação para que esses também tenham o desejo, o direito da vida eterna. A igreja deve se mostrar para o mundo. Os apóstolos olharam para o coxo e falou: olhem para nós, como está no verso 4. Jesus disse aos discípulos: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus capítulo 5, verso 14. A igreja só pode declarar isso se tiver algo de valor de fato para oferecer para o mundo. O mendigo já tinha visto os apóstolos anteriormente, mas agora os homens de Deus tinham um olhar diferente. Sabiam que eles estavam revestidos pelo poder do Espírito, não como a espera de uma esmola, mas como aqueles que lhe ofereciam algo que transformaria a sua vida por completo. A igreja é a solução para o caos de toda a humanidade. Deus revestiu essa igreja para que ela pudesse ter poder para transformar o mundo. Capítulo 3, o verso 21. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. O apóstolo Paulo tinha plena certeza que a igreja era o poder de Deus nessa terra para a salvação de todos os perdidos. O apóstolo Paulo tinha plena convicção que a única estratégia divina é que essa igreja se levantasse e pudesse alcançar todos os povos, todas as tribos que se encontram nessa terra. Portanto, amigo e irmão, nessa manhã, o meu compromisso, o teu compromisso diante de Deus é nos tornarmos essa igreja. É sermos revestidos a cada manhã pelo poder do Espírito Santo. É deixar que o Espírito Santo molde a nossa vida. E ao olharmos para o mundo, nós possamos ter o olhar de Jesus Cristo e enxergarmos que não é apenas uma estatística do número de pessoas que estão morrendo nesse mundo, mas são filhos de Deus que estão perdendo a sua vida sem terem a oportunidade de um dia viverem por toda a eternidade. Recai sobre essa igreja a responsabilidade de anunciar a toda a tribo, pessoa, nação, que Jesus Cristo um dia vai voltar a essa terra. Quando nós olhamos para o cenário atual que nos encontramos, nós podemos ver que não irá se demorar. Jesus Cristo se levantar do seu trono, colocar um ponto final na história do pecado e levar os seus filhos para viver com Ele para todo sempre. Por isso que nessa manhã eu quero convidar você, junto comigo aqui, nós clamarmos a Deus pelo derramamento do Espírito sobre a nossa vida, para que nós possamos, revestidos com poder, anunciar, proclamar e sermos as verdades nos dias em que nós estamos vivendo. Bondoso Deus e Pai, nos colocamos nas Tuas mãos nessa manhã, clamando pelo Teu Santo Espírito sobre a nossa vida, para que possamos viver essas verdades, amar essas verdades e nós possamos anunciar a todas as pessoas que estão a perecer. Faz com que nós enxergamos o mundo com a Tua visão. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de todos nós. Que sobre nós Ele levante a sua face. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.